Graça e paz, igreja. Boa noite. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 12. Irmãos, se nós tivéssemos dinheiro nessa igreja, nós íamos fazer muita coisa. Porque nós não faz. Então, se nós tivéssemos dinheiro, nós íamos fazer muita coisa, irmão. Você pode ter certeza disso. O que não falta são sonhos, o que não falta são projetos, o que não falta é vontade de nós abençoarmos essa cidade. Sexta-feira a gente teve um café aqui com os meninos do projeto, a gente recebeu o Wesley da Confisco, ele é patrão da Vina, e a gente estava contando para ele as coisas que a gente estava sonhando. Aí eu falei, nós só não tem dinheiro. O resto, meu filho, nós tem tudo, vontade de fazer, desejo de fazer, coragem de fazer, mas infelizmente nós não temos dinheiro, mas no tempo certo nós teremos, e isso é bom. Saiba que você está numa igreja que não tem dinheiro, amém? Isso é muito bom, porque imagina que se a gente tivesse 1 milhão na conta, não estava funcionando o reino desse jeito, né? Com um monte de gente passando necessidade, a igreja com 1 milhão na conta é covardia. Amém? Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Podemos ler? Diz assim o texto. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 12. Os irmãos acharam? Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Versículo 19. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e o que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Versículo 28, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-na todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente.
Feche seus olhos em nome de Jesus. Peça ao Senhor para falar ao seu coração nessa noite. Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos na sua casa. Obrigado, Deus, por ouvirmos uma mensagem, Deus, vinda do teu coração para a tua igreja. Obrigado, Deus, conforme eu sempre agradeço, poderíamos, Deus, estar em outros lugares, mas o Senhor nos trouxe à sua casa, e eu tenho convicção, meu Pai, que nós não sairemos daqui da mesma maneira que nós entramos. O motivo dessa reunião, Pai, é adorarmos o seu santo nome, engrandecermos o teu santo nome e também ouvirmos a sua voz. A minha oração, Pai, é que possamos sair daqui edificados pelo Senhor. Nós estamos numa carreira, e essa carreira, Deus, apesar de longa, ela tem um dia de glória, ela tem um momento de glória que nos aguarda, e esse momento, Deus, será quando passarmos a eternidade com o Senhor. Nessa hora, Deus, eu entrego diante de Ti a Tua igreja, eu entrego a minha vida, e a minha oração é que possamos sair daqui edificados pelo Senhor. Faça, Deus, com que eu transmita a Tua palavra com fidelidade, com graça, com favor vindo dos céus, e que em nome de Jesus a Tua igreja receba essa palavra, meu Pai, no seu coração e seja edificada pelo Senhor. Deus, que todo mal que Satanás tem tentado para roubar a Sua palavra seja lançado por terra em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje é noite de ceia, um culto muito especial. Não que um culto seja comparado ao outro, mas no culto da ceia, eu e você temos a oportunidade de declarar para nós mesmos, para os nossos irmãos, para as pessoas que estão lá fora, que nós temos uma esperança, que nós temos uma fé firmada, e sabemos que brevemente nós cearemos com Cristo por toda a eternidade. Quando nós estamos num momento de ceia, é válido ressaltar que precisamos de olhar para o que Cristo fez na cruz do Calvário, mas também o nosso coração precisa de ser aquecido, sabendo que Ele fará algo muito especial para nós. O que é isso? Ele virá nos buscar, e a igreja do Senhor morará com Ele por toda a eternidade. Então, o culto de ceia é um culto de exame, é um culto de renovar a esperança, entender, Ele não veio no mês de janeiro, mas eu continuo esperando. Ele não veio no mês de fevereiro, mas eu continuo esperando. Ele não veio em março, mas eu continuo esperando. Ele não veio ainda na ceia de abril, mas eu continuo esperando. Se ele vier em maio, amém. Mas se ele não vier, ele pode vir em junho. Mas em cada dia, eu e você precisamos de cear aqui hoje, sabendo, brevemente ele virá me buscar. Se não for hoje, pode ser amanhã, pode ser depois, mas ele virá nos buscar. E se tratando da carta em que esse texto está inserido, a carta de Paulo a Corinto, a igreja de Corinto, é uma carta, irmãos, pensa numa carta de exortação, pensa numa carta onde Paulo está exortando a igreja com muita frequência. Paulo, sabendo dos acontecimentos, ele vai escrever essa carta, e o desejo de Paulo é chamar esse povo na responsabilidade, é mostrar para eles que não adiantava nada eles terem dons, se eles não conhecessem verdadeiramente quem era o Senhor. Paulo no capítulo 10 vai citar que todos foram batizados na nuvem, todos passaram pelo deserto, todos foram batizados em Moisés, mas nem todos herdaram a terra prometida. E ele vai começar a trabalhar algumas coisas que estavam erradas na igreja. Uma delas, a ceia do Senhor. Se você ler o capítulo 11, você vai ver que existiam alguns irmãos que estavam usando da ceia do Senhor, da festa ágape, a festa do amor, para se embriagar, para encher a barriga, a ponto de Paulo ficar revoltado com eles e dizer: irmãos, quem tem fome, come em casa.
Você vem na casa do Senhor para celebrar, para estar em comunhão. Se você quer comer, você come em casa. Você não tem comida em casa, não? É exatamente essas palavras que Paulo usa. E ele vai ensinar a maneira correta de ceiar. O texto do versículo 23 do capítulo 11. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e tendo dado graças, disse... É Paulo ensinando a igreja de Corinto a maneira correta de ceiar. Quando Paulo está falando, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, Paulo está ensinando a maneira correta da igreja ceiar. A outra coisa que nós podemos ver é no capítulo 15. Paulo vai ensinar corretamente a doutrina da ressurreição. Se nós olharmos no capítulo 12, ele vai ensinar os dons, a maneira correta de ter os dons. No 13 ele vai apresentar um caminho melhor que os dons, que é o amor. E no 14 a aplicação dos dons. E no capítulo de número 12, no versículo de número 12 que nós lemos, ele vai usar uma ilustração, ele vai usar uma comparação. Para quê? Para corrigir a igreja, mostrando para a igreja que a solução correta para o uso dos dons é compreender verdadeiramente o que é o corpo de Cristo. Por quê? É notório no texto nós vermos que existem diversos dons. Existem pessoas que têm dons, e os dons vêm de Deus. Ele não vem do homem, é Deus que entrega e é Deus que dá. Alguns irmãos têm mais dons que o outro, mas nem por isso ele é melhor do que o outro. E isso, com certeza, pelo versículo 12, nós podemos entender que estava dando um certo problema na igreja de Corinto. Porque talvez você tenha um dom que na sua ótica é mais importante que o dom do irmão. Aí alguns se consideram superiores porque têm determinados dons. Alguns comentaristas alegam que a grande dificuldade aqui estava no dom de variedade de línguas. Outros alegam que era a interpretação das línguas. E esses irmãos que falavam e que interpretavam se julgavam mais espirituais que os outros. Talvez, se atualizarmos um pouquinho a mensagem e aplicarmos nos dias de hoje, existem pessoas que se consideram mais espirituais que as outras porque falam em outras línguas. Existem pessoas que se consideram inferiores às outras porque não falam em determinadas línguas. Só que eu e você precisamos de entender, de acordo com o ensinamento de Paulo, que não é bom apenas ter o dom, é bom conhecer verdadeiramente quem é Cristo. Porque cada um tem dons específicos, mas o que nós precisamos é de saber usar esse dom, não para minha promoção, mas os meus dons precisam ser usados para glorificar o nome do Senhor, para servir verdadeiramente a casa do Senhor. É por isso que recebemos os dons. Então, Paulo vai ilustrar e vai dizer o que é o corpo de Cristo. No versículo de número 12, ele vai dizer: porque assim como o corpo é um, e temos muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é a respeito de Cristo. Em algumas vezes você vai ver na Bíblia alguém falando sobre o corpo de Cristo. Existem duas situações, uma delas é na ceia. Marcos 14, 22, por exemplo, Jesus vai dizer que esse é o meu corpo que é dado por vós. Mas na outra situação, é o corpo de Cristo como igreja. Nós, os salvos, nós, os alcançados por Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo. E diante dos ensinamentos de Paulo, a gente vai destacar três grandes verdades sobre o corpo de Cristo. E a primeira delas, eu li o 12,
E eu quero ler o 13 também. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. A primeira verdade do corpo de Cristo é que o corpo de Cristo deve estar, e a característica principal dele é unidade. Igreja do Senhor, entenda, o corpo de Cristo, ele é uno, e a sua principal característica é a unidade. Todos nós que somos corpo de Cristo, cremos em um só Deus, somos da mesma família, do mesmo rebanho, e temos o mesmo pastor, que é Cristo. Precisa estar claro no nosso coração que o corpo de Cristo anda em unidade. Tem um homem chamado Peter Wagner, que ele vai falar que 2 fatores mantêm a unidade do corpo. Uma delas é o sangue. O corpo humano, por exemplo, ele está todo ligado por causa do sangue que passa sobre todo o corpo. Em suas palavras, pode até ser difícil estabelecer a unidade entre os pés, as mãos, os rins, os demais membros, porém, existe um sangue que alimenta e traz vida para todos os órgãos do corpo. Assim também é a igreja do Senhor. Preste atenção, ninguém pode se tornar parte da igreja a não ser pela expiação da obra da redenção de Cristo operada na cruz do Calvário. A porta de entrada para nos tornarmos corpo de Cristo é a expiação, é através do sangue de Cristo correndo em nossas veias. Isso precisa estar claro no meu e no seu coração, porque talvez, eu vou falar disso daqui a pouquinho, você se considera corpo de Cristo, mas esse sangue ainda não habita dentro de você. Então, consequentemente, você não é corpo de Cristo. O que traz para nós comunhão, o que traz para nós graça, o que traz para nós sabedoria, para estarmos aqui, para convivermos uns com os outros, é esse sangue de Cristo que nos perdoou. Pastor Marcel abriu o culto dizendo: o véu do templo se rasgou. Se rasgou em que momento? Quando o sangue do Cordeiro foi derramado na cruz do Calvário e nos deu acesso verdadeiramente ao Pai. Igreja do Senhor, entenda, o que nos une é o sangue de Cristo. O que faz você perdoar é o sangue de Cristo, porque você foi perdoado. E segundo esse homem, uma outra coisa que mantém a unidade do corpo é o Espírito. Através do Espírito Santo, nós fomos enxertados no corpo. Ao sermos alcançados por Cristo, o Espírito de Deus passa a habitar dentro de nós e nós passamos a pertencer a Cristo. A outra coisa que vai nos unir como igreja e nos manter em comunhão é o Espírito Santo. Irmãos, sem o sangue de Cristo, sem esse perdão que nos alcança, não tem como convivermos, não tem como estar em união. E se não for o Espírito Santo que nos ensina o caminho que nós devemos andar, é impossível nós vivermos em comunhão, é impossível nós vivermos em unidade. Aí, se nós pararmos para observar diante dessas afirmações, precisa estar claro no nosso entendimento o quê? Que ser parte do corpo de Cristo não é fazer parte de uma denominação. Ser parte do corpo de Cristo não é trabalhar numa denominação. Quem não nasceu de novo não faz parte do corpo de Cristo. Quem não foi alcançado pelo sangue de Cristo não faz parte do corpo de Cristo. Igreja do Senhor, precisamos estar em unidade. Precisamos de estar juntos. Mas para estarmos juntos,
existe algo que nos une. O que é que nos une? O sangue de Cristo e o Espírito Santo. O que une a igreja? A fé no sacrifício de Cristo, a fé na esperança que Cristo voltará para nos buscar. Então precisa estar claro no nosso coração que o corpo de Cristo não é uma denominação. O corpo de Cristo não é a Igreja Batista Reviver. O corpo de Cristo é a igreja que aguarda ansiosamente a vinda dele. Tomara e quem dera que toda a Igreja Batista Reviver seja corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo é a igreja que está reunida esperando. Cristo vai voltar. Ele não veio hoje, mas ele me alcançou e brevemente ele voltará. Sendo assim, aqui a gente já começa a separar algumas coisas. Não tem como exigir ser corpo de Cristo quem não foi alcançado por Cristo. Não tem como exigir santificação de quem é governado pelo pecado. Santificação nós exigimos de quem foi alcançado por Cristo. Porque talvez você até trabalha na igreja, talvez você até exerce um ministério, talvez você até desceu as águas do batismo, mas a pergunta que eu te faço é: você é ou não corpo de Cristo? Se você é corpo de Cristo, você precisa andar em união, você precisa andar em unidade com o corpo de Cristo, você precisa sentir as dores do corpo, você precisa trabalhar para que esse corpo alcance mais e mais pessoas. Isso é ser corpo de Cristo. Se formos alcançados pelo sangue e pelo Espírito de Deus, puxaremos para Cristo, usaremos nossos dons para o crescimento do reino de Cristo. Igreja do Senhor, entenda isso. Se eu fui alcançado por Cristo, eu vou puxar para Cristo. Se eu fui alcançado por Cristo, eu vou usar os meus dons para o reino de Deus se manifestar na terra. Igreja, Deus te deu dons, guarde isso. Não é para você ser individual e se achar melhor do que os outros. Deus te deu dons para que o reino dele cresça na terra. Pastor, Deus me deu dom. Entenda isso, não é apenas para você ganhar dinheiro, para você ganhar status, para você se promover. Deus te deu os dons para que o reino dele cresça sobre a terra. E você precisa conhecer o seu dom. Precisamos andar em unidade, precisamos andar em união. E andar em união é desafiador, porque precisamos perdoar dia após dia. Precisamos incentivar dia após dia. Precisamos exortar dia após dia. Tem a hora de parar, de conversar. Tem a hora de analisar a vida que nós estamos vivendo. Tem a hora de enfrentarmos situações difíceis uns com os outros e dizer: eu não concordo, eu não estou de acordo, a minha opinião é essa, mas respeite a minha opinião. Eu entendo, mas eu vou respeitar. Se você vai seguir dessa forma, amém. Nós precisamos de andar em união, porque somos a igreja de Cristo. Irmãos, a outra característica que vai abordar mais precisamente do 14 ao 20 vai ser a diversidade do corpo de Cristo. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Igreja do Senhor, isso aqui eu aprendo dia após dia. A diversidade do corpo de Cristo, ela é perfeita. Talvez o que nós queríamos, ou talvez o que seria mais fácil, seria uma uniformidade. Talvez bom seria que todos fossem iguais. Mas quando eu olho para essa palavra, diversidade, isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque você tem um jeito, porque você tem uma cor, porque você tem um tipo de dom, você tem uma aparência, você mora num determinado lugar, você tem uma determinada cultura, mas ainda assim o reino dos céus alcançou sua vida. Existem os brancos, existem os negros, existem os ricos, existem os pobres, mas o reino de Deus, ele é
diverso. O mesmo Deus que salva o brasileiro, Ele salva o inglês, Ele salva o africano, e tudo isso para a glória do reino dEle. Se nós olharmos aqui, irmãos, a gente precisa entender isso. Muitos são os alcançados por Cristo, e nenhum de todos os alcançados por Cristo tem a mesma digital. Porém, todos os alcançados por Cristo carregam neles o sangue de Cristo. Igreja do Senhor, é muito bom nós entendermos isso. Existe diversidade no reino dos céus. Talvez não é porque o irmão não faz o que você faz que ele não foi alcançado por Deus. Talvez o irmão não tenha os dons que você tem, mas ainda assim ele foi alcançado por Cristo. Talvez o irmão não tenha a vida que você tem, mas ainda assim ele foi alcançado por Cristo. Isso é a diversidade do reino do céu, e o reino de Cristo está sendo formado dentro de nós. Precisa estar claro no nosso coração que os membros são diferentes, mas o corpo, ele é o mesmo. Não se sinta forçado a ser o pastor Marcel. Não se sinta forçado a ser o pastor Everton. Não se sinta forçado a ser o Vandinho. Não se sinta forçado a ser a Layara. Não se sinta forçado a ser a Cristiane. Eu quero te dar um recado de Deus. Seja você mesmo. Irmão, se espelhe em pessoas. Isso é maravilhoso. É bom. Só que seja você mesmo. Seja original. Seja quem você realmente é. Eu não estou falando isso para você sair pecando por aí e achar que está certo, porque o pastor falou para eu ser eu mesmo. Não. Pecado é pecado, errado é errado. Mas ainda que seja pecador, seja você mesmo e reconheça: eu preciso da graça de Deus. Não queira fazer porque as pessoas fazem. Faça porque Deus está te chamando para fazer. Se você faz porque as pessoas querem que você faz, vai gerar frustração no seu coração. O gostoso é entender: Deus está me chamando para um propósito, e quando Deus está te chamando, nada pode parar. Aí nós vemos no texto alguns detalhes importantes. Vamos lá. Cada membro, ele tem a sua importância. Aqui está falando: se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. O 17 fala: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, conforme Ele quis. Cada membro tem a sua função e deve executá-la. Igreja, talvez você não tenha a minha função, mas você tem a sua. E se você é corpo de Cristo, você tem importância. Ainda que você é orelha e você queria ser olho, talvez você é mão e você queria ser pé, mas se você foi chamado para ser olho, seja olho. Se você foi chamado para ser nariz, seja nariz. Se você foi chamado para ser perna, seja perna. Entenda quem te chamou, é só isso. Uma outra coisa: nem todo membro vai ter a função que queria ter, mas quem colocou, irmão, foi Deus. E a gente tem que levantar a mão para o céu, sabe por quê? Porque nós somos corpo. Igreja, ser corpo já está de bom tamanho. Pastor, mas eu queria ser honrado. Você não está entendendo o que é ser corpo. Pastor, eu queria ser o cabelo. Nem sei se o cabelo é membro do corpo, acho que não é não, né? Pastor, eu queria ser mão, eu queria ser orelha. Pastor, eu queria ser o estômago, eu queria ser pâncreas. Irmãos, seja o que Deus te chamou. Tá bom. Pastor, o que eu queria mesmo era saber falar em público, pegar aquele microfone e fazer os irmãos chorarem. Irmãos, não é esse o objetivo. Pastor, o que eu queria mesmo era ser mestre na palavra. Eu quero te dar um conselho: lê a palavra. Ser mestre vai ser algo gradativo. Quer ser mestre, mas não quer ler a palavra, nunca vai virar mestre. Não tem dom nenhum que te faça mestre se você não estudar a palavra.
Pastor, o meu objetivo é o profetizar, porque profetizar dá um dinheiro danado. Já não está entendendo, irmãos. Esquece esse negócio de Pix na internet, que o irmão está pedindo Pix. Irmão, se você abriu lá, tem alguém, faça um Pix, irmão, não assiste não. Aqui é de graça, entendeu? É bênção. É para ouvir verdade. Igreja do Senhor, eu e você precisamos entender onde Deus está nos chamando para estar. O que Ele me chamou. No versículo 19 está dizendo: se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Se eu pegar o meu braço, cortar ele, colocar no banco, ele continua sendo meu braço, mas ele perde a sua funcionalidade. Sabe por quê? Porque ele não está conectado no corpo. Igreja, não importa qual membro você é no corpo, mas você precisa estar ciente que você faz parte do corpo. Se nós olharmos para os processos que nós enfrentamos na nossa alimentação, a gente vai ver, eu não vou entrar em tantos detalhes aqui por não ter conhecimento suficiente, mas a alimentação começa nos olhos, que você olha, aí vem o nariz, a boca, a língua, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, pâncreas, fígado, intestino grosso e o reto. Irmãos, tudo isso apareceu cada membro, e cada um que talvez você nem sabe que tem essa função, mas ele está trabalhando para o funcionamento do corpo. Existem membros que a gente nem sabe que existe até ele dar um problema, que quando ele dá um problema, o corpo todo padece por causa dele. Nós precisamos de ter esse entendimento, a diversidade no corpo, e membros diferentes, funções diferentes, trabalhando para o bem do corpo. Nós como igreja precisamos de entender isso. Há uma diversidade, cada membro tem uma função, mas se todos os membros trabalharem, o corpo vai funcionar perfeitamente. Mas se um membro começa a puxar para trás, o corpo começa a sofrer por causa disso. Então nós falamos da unidade, falamos da diversidade. Agora seria a mutualidade do corpo. Seria os deveres que nós temos uns para com os outros. No versículo 21 está dizendo: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. O texto está mostrando uma coisa muito importante. Não caia nesse engano. Qual engano, pastor? Que nós não precisamos um do outro. Igreja do Senhor, eu preciso de você. Nós somos mais fortes juntos. O corpo de Cristo é mais forte junto. Talvez você se acha bom demais. Você não é tão bom igual você pensa. O corpo de Cristo precisa da sua inteligência, da sua sabedoria, mas também precisa da inteligência daquele que não é considerado tão inteligente e da sabedoria daquele que não é considerado tão sábio. Tem gente que é acelerado demais, use isso para a glória de Deus. Tem gente que é mole, use isso para a glória de Deus. Tem gente que quer resolver ontem, tem gente que quer resolver ano que vem, mas use isso para a glória de Deus, e nós precisamos um do outro. Irmãos, eu sempre exemplifico isso na minha célula. Existem várias coisas, irmãos. O que me alegra como igreja, como pastoreio, como amigo, é olhar para o pastor Marcel e entender que ele tem um monte de características que eu não tenho. Eu olho para a Elisângela e vejo que ela tem um monte de características que eu não tenho. Eu olho para o Camarão e eu vejo que ele tem um monte de características que eu não tenho. Eu olho para o Rony e eu vejo que ele tem um monte de características que eu não tenho. E eu também tenho um monte que eles não têm. E assim nós convivemos uns com os outros.
Tem situações, irmãos, que eu e o pastor Marcel vivem aqui na igreja, talvez vocês não sabiam, que eu falo assim: pastor, eu quero que você vá comigo, porque vai chegar uma hora que vai precisar ficar nervoso. E aí você entra e resolve o problema. Tem horas que ele fala comigo: pastor, eu preciso que você vá comigo, porque eu vou ter que ficar calmo. Aí vai ter hora que você vai ter que entrar e resolver o problema. Igreja, a vida é assim, nós completamos um ao outro. Tem situações, irmão, que é para resolver ontem. Já chama o pastor de uma vez. Chama o pastor Marcel. Você quer resolver ano que vem? Me chama. Irmãos, cada um vai completar o outro. Imagina que todo mundo nessa igreja resolvesse as coisas para ontem. A gente ia viver uma aceleração nessa igreja, ia bater, ia capotar. Imagina que todo mundo vivesse para o ano que vem. Irmãos, aí as coisas não iam acontecer. Cada um tem um dom, cada um tem uma qualidade, e a gente precisa um do outro. Se você acha que vai resolver a vida sozinho, você está enganado. Marido, você precisa da sua esposa. Esposa, você precisa do seu marido. Você precisa da igreja. Não adianta ficar aí fora criticando a igreja. Você precisa da igreja do Senhor. Esse é o caminho. Na sua célula, você não é célula sozinho, você precisa dos irmãos lá. Existem irmãos que só Deus, mas se eles fazem parte do corpo de Cristo, eles têm algo a acrescentar a nós. Pastor, mas eu não tenho função na igreja. Não confunda função com ser corpo de Cristo. Talvez você não faz parte ainda de nenhum ministério, mas você pode fazer. Talvez você não está em evidência na igreja, talvez você nunca vai estar, mas entenda, fora da evidência você pode contribuir para que o reino de Deus cresça na Igreja Batista Reviver. Você pode contribuir para que o reino de Deus cresça lá no seu trabalho. Precisa estar claro, eu não consigo sozinho. Não caia no engano de se achar superior ou de se achar inferior. Precisa estar claro no meu e no seu coração uma coisa. Que coisa, pastor? Todos nós dependemos de Cristo. Deus te deu dons, é para a glória de Cristo, não é para você pisar nos outros. Deus te deu dons que aparentemente não são ótimos. Não se sinta inferior, você faz parte do corpo. Nem todo mundo é braço, nem todo mundo é cabeça, nem todo mundo é peito, nem todo mundo aparece. Mas nós temos as nossas funções. A segunda coisa que entra nessa parte é o versículo 25. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Igreja, se somos membros desse corpo, precisamos cooperar. Precisamos usar os nossos dons para benefício do corpo. O propósito do dom não é gerar competição, e sim cooperação. Igreja do Senhor, precisa estar claro, todos têm que cooperar. Se você não é corpo de Cristo, fica tranquilo, descansa, fica de boa. Mas se você foi alcançado pelo sangue de Cristo, se o Espírito Santo de Deus habita em você, você precisa cooperar para que o reino de Deus cresça através da sua vida. Pastor, essa cooperação é só no microfone? Não, que fique claro isso, mas você pode cooperar. Pastor, eu tenho que fazer tudo que os outros querem que eu faça? Não, mas você tem que cooperar. Você precisa fazer com que o reino de Deus cresça através da sua vida. A outra coisa, versículo 26, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com eles todos se alegram. Precisamos de ter empatia na alegria e na tristeza. A psicologia fala que é mais fácil, preste atenção nisso, é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Irmãos, talvez quando alguém está passando por necessidade, a gente até se compadece. Mas e quando alguém está sendo abençoado, e esse alguém não é a gente, esse alguém não é você? Quando alguém vai te contar que recebeu um aumento de salário,
Quando alguém vai te contar que vai casar, quando alguém te conta alguma bênção, que vai comprar alguma coisa, como é que fica seu coração? Tinha que ser eu. Não tinha que ser esse irmão, tinha que ser eu. Igreja, nós precisamos de ter empatia. Precisamos de nos colocar no lugar um do outro e reconhecer. Eu preciso me entristecer com a tristeza dos meus irmãos, mas também eu preciso me alegrar com a alegria dos meus irmãos. Isso é fazer parte do corpo de Cristo. E se nós olharmos o 27, o 28, ele vai falar que Deus colocou pessoas com determinadas funções, que eu não vou entrar nisso, mas não somos completos em nós. Precisamos um do outro. Precisamos uns dos outros. As perguntas que Paulo está falando são todos apóstolos, todos profetas, todos mestres. Todas essas perguntas está dizendo não. Não são todos, não têm todos dons, não têm todos línguas, não interpretam todos. Por que não? Porque nós dependemos uns dos outros. Igreja do Senhor, saia daqui nessa noite entendendo. Eu dependo de você. Você depende de mim. E juntos nós dependemos de Deus. Eu sei que quando a gente canta aquele hino, que nós somos corpo, assim bem ajustados, talvez o seu coração fique assim, tudo mentira. E tem nada que cantar isso. Mas deixa eu te falar, esse hino precisa ser uma verdade no nosso coração. Porque nós somos uma família. Temos dificuldades, eu sei. Só que se somos corpo de Cristo, precisamos respeitar a diversidade um do outro, precisamos andar em unidade e precisamos de entender que temos responsabilidade, mas somos o corpo de Cristo. O irmão pode não ser o que você quer que ele seja, mas a pergunta é, ele é corpo de Cristo? Então aprenda a respeitar o irmão. Se ele não é corpo de Cristo, evangeliza ele para que ele vire corpo de Cristo. Aqui na igreja é necessário você entender isso. Não é só o pastor que tem que trabalhar. Não é só o líder de célula que tem que trabalhar. Quem tem que trabalhar é quem faz parte do corpo de Cristo. Se você não faz, não queira trabalhar. Mas seja corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo trabalha. O corpo de Cristo está em união. O corpo de Cristo, quando um padece, todos padecem. O corpo de Cristo entende, por menor que seja o meu dom, eu vou contribuir. Por menor que seja a minha capacidade, eu vou contribuir, porque eu quero ver o reino de Deus crescer. Amém? Eu peço que você se coloque de pé. Eu quero orar pela